Saudações a todos, espero que todos estejam bem. Me chamo Yacito Mohamed Camwendo, sou diretor executivo da AJUDEM, Organização para o Desenvolvimento Comunitário, uma organização que já atua dentro do terceiro setor há perto de 18 anos, e minha experiência coincide com a duração da organização a qual tenho desenvolvido minhas atividades como pessoa. Primeiro, é necessário entender quais são ou qual é a problemática a qual pretendes ou pretendem fixar para poderem desenvolver as vossas atividades como associação ou como organização. Que na verdade são diferentes e diversos: educação, agricultura, empoderamento econômico, ecologia ou meio ambiente. São diversas áreas existentes e que a organização pode desenvolver suas atividades nesse nicho. Diversas organizações, quando são criadas, elas acabam se enrolando em diversas atividades, em quase todos os campos. É bom, claramente que é bom, mas precisa de uma estrutura para o efeito. Agora, depois é preciso que identifiques indivíduos que tenham a mesma compreensão que tu sobre essa questão do associativismo. Elas devem ter essa compreensão porque elas vão precisar se sentir úteis dentro da agremiação. Se não existir essa definição que chama as pessoas que se identifiquem com este propósito primário do líder, aí será difícil avançar. Na verdade, eu estou a trazer ideias relacionadas com os erros que criamos enquanto organização imatura e os acertos que também começamos a ter no decorrer ou no processo que a gente crescia, com as experiências diversas que a gente ia ganhando. Esta informação que eu estou a dar é a informação mais acertada possível, que é para ajudarmos aqueles que querem começar ou aquelas organizações que ainda estão à procura de identidade. O terceiro passo seria essa questão de levar as informações para essas pessoas sobre como uma organização funciona, quais são os órgãos dentro de uma organização do terceiro setor. Quais são os órgãos que compõem uma associação de acordo com o sistema adotado em Moçambique? Primeiro, que é a mesa da Assembleia; segundo, o Conselho de Direção; e terceiro, o Conselho Fiscal, que são os órgãos políticos de uma organização. E cada um desses órgãos tem uma presidência. E o que é que cada um desses órgãos faz? Eu vou trazer aqui de forma acabada, de forma comum, sobre cada um desses órgãos. Quais são as responsabilidades basilares de cada um desses órgãos? Começando pela Assembleia de Mesa, ela é igual ao órgão regulador da organização. O órgão que traça políticas, que traça estratégias regulamentares internas de uma organização. O Conselho de Direção a Assembleia de Mesa, ela é presidida por um presidente. E temos o Conselho de Direção. O Conselho de Direção é o órgão executivo da organização, aquele órgão que tem poderes administrativos da organização. Podemos dizer que é o órgão que faz com que as coisas aconteçam na prática dentro das próprias comunidades. E temos um presidente do Conselho de Direção como cara, na verdade a cara da associação, ela é associada ao presidente do Conselho de Direção da organização. Temos o Conselho Fiscal. O que é que o Conselho Fiscal faz? O Conselho Fiscal fiscaliza as atividades a serem realizadas ou sendo realizadas pela organização. A questão das contas, fiscalizar as atividades se de facto estão a acontecer de forma correta e etc. Então, são esses três órgãos. E eu dizia que é importante colocarmos a par
de toda essa informação para os membros desta mesma agremiação. A organização pode ser de nível de um bairro, pode ser organização de nível de uma localidade, de nível de posto administrativo, de nível provincial, de nível regional ou até de nível nacional. As organizações têm essa característica, dependendo daquilo que são os propósitos os quais vocês pretendem levar a cabo como organização. Então, significa que tu tens essa prerrogativa de, conjuntamente com os 10 ou mais, porque a legislação moçambicana, ela diz, considera-se associação sem fins lucrativos, uma agremiação que conta com 10 ou mais elementos que fazem parte da mesma organização, que tem o mesmo pensamento, que comungam do mesmo propósito social. Então, este sim é considerada como sendo uma associação no território moçambicano. É claro que essas informações que eu trago, na verdade, são informações que podem ser universais, são informações mais universais. É claro que existem alguns pontos que são mais locais, etc., mas são mais universais. Depois, a primeira reunião, que na verdade é a reunião constituinte, que consigo sai a primeira ata, sai a primeira ata de constituição de organização. Aí vocês já estão no princípio do processo de legalização da própria organização. Então, passado esta fase, da legalização, depois da legalização, há uma coisa que vocês podem procurar saber, será que é possível exercer as atividades antes de uma constituição legal do território moçambicano? Claro que vocês podem iniciar com as atividades, claro, mas são atividades limitadas. Por exemplo, não vão conseguir concorrer em chamadas de financiamentos, porque diversas chamadas de financiamentos para projetos sociais, neste caso, exigem os estatutos, a certidão definitiva, ou provisória da organização, o NUIT, Número Único de Identidade Tributária, entre outros documentos que são essenciais dependendo de cada um dos financiadores. Mas vocês podem, sim, criar iniciativas comunitárias no sentido de irem fazendo o vosso portfólio enquanto aguardam o processo da legalização no seu verdadeiro sentido, que a legalização é feita pelas entidades autórias de registros e notários que fazem esse trabalho. Enquanto isso, sim, vocês podem dar continuidade com atividades, aquelas atividades que não exigem muitos recursos e etc. Fase mesmo, depois da legalização, é a constância, a manutenção rotineira desta organização. O que é que digo isso? É que eu conheço várias organizações que foram fundadas, mas por conta de falta de preparo dos líderes, falta de preparo, falta de foco, falta de vontade de ir atrás de conhecimento para desenvolver aquela organização, isso fez com que eles desistissem. As dificuldades, principalmente as dificuldades financeiras para desenvolvimento, se calhar algumas ideias desenvolvidas dentro da própria organização. Então, elas acabaram sendo canceladas, As organizações pararam de funcionar. Mas têm toda a documentação, mas pararam de funcionar. Por isso que, ao criar essas organizações, é preciso que tenham, agora vou ser pluralista neste caso, ter a consciência que é um setor desafiador, um setor que obriga a ir atrás do conhecimento, estar dentro das atualidades do setor, estamos a dizer assim, conhecer o que realmente está se a passar dentro desse setor.
a nível do país em que te encontras. E se não tiveres esse preparo primário, infelizmente, vou ter que lhe dizer que não é possível. Não consegues passar para outra fase. A outra fase qual é? É aquela quando tu lutas. É uma fase mais sossegada e que te dá alguma tranquilidade, porque já criaste uma base, já existem voluntários trabalhando, já existem voluntários percebendo realmente o desafio da organização, se identificando com aquilo e tendo essa ideia de que, é claro, que esta é uma luta inicial, mas depois, assim como as comunidades ganham, nós como organização também iremos ganhar. É exatamente isso, porque a organização tem de estar bem para servir melhor as próprias comunidades. Por isso que as organizações do setor social não podem ter medo em ganhar dinheiro, mas desde que seja dinheiro sã. Não podem ter medo em ganhar dinheiro, porque o dinheiro, ele motiva aos membros que trabalham para que esta organização não pare e continue dando, que é o seu propósito institucional, às comunidades às quais essa organização se propôs em servi-las. Então é exatamente neste sentido. Só queria desde já agradecer a todos por este tempo e espero ter trazido um pouco de esclarecimento sobre este nicho da pergunta que fizeram relacionada a o que fazer em uma primeira fase para criar uma organização. Claro que existe essa questão do princípio da legalidade, que é a formalização da própria instituição, mas existe uma coisa muito mais importante, que é a organização das bases, organização primária das bases. Então, essa organização das bases, ela sim pode te dar resultados futuros quando a organização estiver legalmente estatuída. Então, é exatamente isso que nós queríamos trazer para vocês. E espero ter ajudado. Em uma próxima oportunidade, a gente regressa para podermos trazer um pouco daquilo que é a nossa experiência dentro desse setor. Com isso, não se esqueçam de subscrever-se aqui no nosso canal Amirace TV, ativar o sininho de notificações, compartilhar com amigos e familiares, aqueles amigos ou aqueles grupos que precisam também de informações iguais a essas para poderem desenvolver e darem robustez às suas organizações. Estamos juntos e até a próxima.